Salve, salve, família boleiros e boleiras do Cartola 2021. Tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus. Vamos falar aí de análise, né? Da rodada que se passou, a rodada de número 10, e vamos falar um pouquinho da rodada de número 11. Hoje, exclusivamente, venho pedir desculpas para vocês, meus queridos e queridas, né? Hoje eu estou fazendo um vídeo mais rápido, inclusive não gravei a minha face, mas vim fazer um vídeo para vocês de análise, porque as rodadas estão muito curtas, muito corridas, né? Acabei de chegar do trabalho agora, estava estudando para poder tentar passar um conteúdo super bacana para vocês, tá bom? Então hoje só vai aparecer a câmera, né, do nosso trabalho, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, comente aqui comigo, aqui embaixo, tá? Como foi a sua rodada de número 10, tá? Comente para mim como foi sua pontuação, vem bater um papo com o boleiro, tá? Foi uma rodada muito complicada. Esses aí são os nossos times, né? Eu acho que o nosso time principal aí com quase 67 pontos, né? Valorizamos, então eu tô bem contente, né? Não tivemos um bom rendimento no bons e baratos. Eu acho que a média até foi bem aí, porque eu vi bastante gente com bastante pontos negativos. Mas tô contente. O importante é que acertamos em algumas dicas, em algumas análises da rodada de número 10. Sei que muitas pessoas seguiram e deram certo. Fico muito feliz, tá? Antes de começar esse vídeo, como eu sempre venho pedindo para vocês, eu sei que é chato, mas é sempre importante para nós. Aqui embaixo na descrição tem um linkzinho vermelho, então clica nele, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos. E também, se você gostar de qualquer conteúdo nosso, desse vídeo de análise, deixa um like para nós, vai nos fortalecer bastante, tá bom? Seus doidos malucos por Cartola, é tudo doido por Cartola. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui estendendo meus tapetões para vocês de todas as cores, verde, amarelo, branco, da cor que vocês quiserem. O importante é vocês estar sempre aqui junto com o boleiro, tá bom? Sem muita enrolação, vamos falar rapidamente das análises, tá? Da rodada 10 e da rodada 11. Bora com o boleiro. Então, voltando aqui, galera, falando um pouco então da rodada, né? Até esse exato momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, está ocorrendo o último jogo entre Chapecoense e Corinthians, tá? O Corinthians está vencendo por 1-0, tá? Gol do Jô, assistência do Gabriel, inclusive o gol saiu exatamente de onde nós analisamos na rodada passada e indicamos para vocês, tanto nos nossos vídeos de análise quanto na nossa live, né? Foi pelo lado direito, num cruzamento do Mosquito, né? Gabriel pegou, fez a passe pro querido Jô e o Jô fez o gol. E por enquanto o Corinthians está se mantendo invicto, tá dando certo a nossa aposta, tá? Então, o jogo do Santos e Atlético Paranaense não valeu pro Cartola, mas o Santos venceu, né? Jogando em casa, a gente sabe que o Santos é um time complicado, né? Santos teve mais posse de bola do que o Atlético Paranaense, é assim que o Santos joga. O Santos jogou muito mais ali pelo lado esquerdo, como sempre, trabalhando com o Marcos Guilherme, né? A tropa toda ali, jogou até bem, né? O Atlético se recuou um pouco lá pro segundo tempo, que tomou um pouco de atitude e tentou buscar, né, até um empate, mas não conseguiu, né? Bahia e Juventude se enfrentaram também, foi um jogo decepcionante. Eu até comentei para vocês, eu dei a vitória pro Bahia de 1-0 ou 2-1, Bahia venceu de 1-0, um jogo feio. Gilberto não fez nada, como eu sempre falo, quando todo mundo quer escalar Gilberto e todo mundo escala, Gilberto não faz nada. Foi um jogo bem complicado, tanto que o gol saiu de um lateral esquerdo, né? Então você viu que meio de campo, né, atacante não fizeram nada, decepção total para os cartoleiros. Fortaleza e América Mineiro, né, falamos deste confronto, duas equipes que jogavam para frente e com certeza iria sair vários gols. Foi o que aconteceu com Fortaleza, né? O América veio para cima, se abriu todo. O Fortaleza é um time de contra-ataque excepcional, sempre trabalhando ali com uma linha de 3-4 ofensividade, e foi o que aconteceu, né? Inclusive indicamos David, né, e Ederson, os dois maiores pontuadores do Fortaleza. Nós indicamos, falamos nos vídeos e na live e deu certo. Fiquei muito feliz, galera. Red Bull Bragantino contra o Cuiabá. Fiquei decepcionado com o nosso querido Bragantino, jogando em casa. Sabemos que o Cuiabá é um time chato, mas é um time que vinha de muitos empates, né, complicado. E o Bragantino trouxe para o teu campo o Cuiabá, né, tomando um gol, né, decepcionou Ítalo, né, Arthur. Infelizmente aí nós passamos em branco, né, culpa do nosso querido Bragantino. Foi um jogo feio,
né? Bragantino se recuou bastante, não jogou da forma que nós estamos acostumados e levou esse empate aí dentro de casa. Palmeiras e Grêmio, né? Demos a vitória aí pro Palmeiras, perdão, falamos que o Palmeiras venceria esse jogo de 2-0, cravamos, deu certo, né? Infelizmente, nosso querido Scarpa não fez nada, mas ele tem nota 10 com a gente, passou batido, mas não tem problema, mas demos algumas indicações do Palmeiras e deu certo, inclusive falei para a Liga de Tiro Curto, né? Saímos bem na Liga de Tiro Curto com o time na parte defensiva do Palmeiras, né? O Grêmio até tentou atacar, mas deixou muito aberto, né, os contra-ataques do Palmeiras, e foi assim que foi efetuado os gols do Palmeiras, né? Atlético Mineiro e Flamengo. Eu falei, quem assistiu a live do Boleiro da rodada 10, falei que o Atlético venceria esse jogo e que o jogo que o juiz que apitaria esse jogo, né, o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos feitos em casa por esse querido árbitro, falando desse jeito, o Atlético nunca perdeu, né? E demos a vitória aí pro Atlético Mineiro de 2-1, exatamente o que aconteceu, né? Atlético Mineiro, né, trabalhando sempre no seu contra-ataque, me perdoa, galera, eu engasguei. Trazendo o time adversário pro teu campo de defesa, foi isso que aconteceu. O Flamengo, né, sempre explicando para vocês, tem uma zaga horrível, não sabe jogar com pressão, não sabe sair, né, com a bola ali na tua parte defensiva, é muita bola, é muito chutão para chegar até o seu meio de campo e ataque, e foi aonde o Atlético Mineiro, né, trabalhou e soube. Inclusive os gols saíram pelo lado direito, exatamente onde nós estudamos e indicamos que o lado esquerdo do Flamengo é um lado muito aberto para se levar gols, e foi isso que o Atlético Mineiro fez. Atlético Goianiense e Sport Recife, também um jogo que nos decepcionou, né? Eu havia dito para vocês que o Atlético Goianiense é um time bom, mas é um time que não tem criação na tua parte ofensiva, né? Tanto que nos scouts do Atlético Goianiense, os atacantes são os jogadores que menos pontuam, tá? E, infelizmente, o técnico do Atlético Goianiense trabalhou com um time um pouco mais recuado, trouxe o Nathanael da ponta esquerda, jogou como lateral esquerdo, né? Ele não sabe jogar na parte defensiva, é um cara que comete muitas faltas, tem muitos erros de passe de bola, e isso trouxe o Sport até o campo, e foi aí onde que levou o teu empate, né? Não gostei do jogo, nos decepcionou também. Fluminense e Ceará, né? Falamos aí, demos uma pequena vitória para o Ceará de 1-0, até mesmo um empate. Foi um jogo totalmente horroroso. Um jogo ficou um jogo ali com 60%, né, dos dois, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, né, no meio de campo, né, sem criação, muito chutão, né, o Fluminense não conseguiu criar nada, o Ceará poucas vezes se criou também, teve algumas chances ali e tal, mas foi um jogo feio. Foi um jogo bom, digamos, para quem apostou na parte defensiva, né, não levaram gols, acabaram saindo com o SG. Internacional e São Paulo, né, eu ainda falei que São Paulo poderia vencer esse jogo. O porquê? Exatamente, o São Paulo trabalhou pelo lado mais fraco do Internacional. E o Internacional, horroroso na sua parte defensiva. Nós estudamos, falei para vocês que o Internacional jogando, né, tentando sair com bola na tua parte defensiva, não consegue. O São Paulo, ainda sendo o time ruim que está sendo, né, é um time que conseguiu apertar a posse de bola, né, a marcação. O Internacional cometeu muitos erros, errou muito passe de bola, e o São Paulo pouco soube aproveitar, né, esses erros grotescos que o Internacional cometeu nesse jogo. E foi aí onde o São Paulo soube aproveitar. E exatamente onde eu indiquei, inclusive eu indiquei o Rigoni, quem pegou no meu vídeo e na minha live, indiquei o Rigoni. Falei, galera, pode apostar no Rigoni, ele vai trabalhar no lado direito, exatamente onde o Internacional tem uma defesa horrível e onde peca demais. E exatamente aconteceu o que nós estudamos, né? E como eu já falei para vocês, a Chapecoense está jogando com o Corinthians, né? Foi um primeiro tempo muito feio, né? Um jogo onde a Chapecoense neutralizou o Corinthians. O Corinthians é aquele time seguinte, tem até uma defesa segura, mas é um time que não tem criação. Então fica naquele toca no toque, toca no toca. E a Chapecoense é aquilo, fica ali defensivamente encruada. De vez em quando consegue sair com uns passes de bola, com contra-ataque, mas muito pouco se levou algum perigo assim absurdo para o Corinthians. O Corinthians, né, nós estudamos, mostrei no campo de calor, nas estatísticas para vocês, que Chapecoense tem, né, uma dificuldade muito grande, principalmente do lado esquerdo. Indiquei
tanto o Jô quanto o Mosquito. O gol do Corinthians saiu exatamente ali do lado direito, no contra-ataque do Mosquito, onde ele fez o cruzamento, né? Gabriel pegou e fez a assistência para o Jô. Então, exatamente, mais uma vez, em cima do nosso estudo, fiquei muito contente, deu certo aí, tá bom? Galera, hoje eu tô fazendo um estudo um pouco mais rápido, porque o Cartola já fecha hoje, amanhã já abre uma correria danada, amanhã teremos live, teremos mais vídeos aí de dicas, então é um pouquinho corrido, e graças a Deus, amanhã eu vou me vacinar contra a doença, não sei como eu vou me sentir, então por isso que eu vim correndo aqui fazer esse vídeo de análise aqui para vocês, para tentar ajudar vocês um pouquinho, mas tudo a gente fará nas nossas lives, tudo bonitinho, tá bom? Rodada 11, galera, vai ser uma rodada complicadíssima, jogos no sábado e jogos no domingo. Falando do primeiro jogo entre Palmeiras e Santos, eu quero abrir aqui para vocês, tá? Palmeiras aí vem de 4 vitórias consecutivas, o Santos venceu em casa, mas eu quero mostrar uma estatística aqui para vocês, né? Bem interessante. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Olha só, nos últimos, jogando em casa o Palmeiras leva uma vantagem de 9 vitórias contra o Santos, tá? Nos últimos confrontos, tá? Eu vou pegar até no torneio, o Palmeiras, por enquanto, leva a melhor, tá? Então, assim, você pensa no modo estatístico, fazer uma aposta no Palmeiras é muito interessante, tá? Por quê? Eu vou explicar o porquê. Exatamente em cima do estudo que a gente faz, tá? Exatamente no estudo que a gente faz. O Palmeiras é o time que trabalha muito no contra-ataque. Não tem tanto uma parte defensiva segura, né? Mas voltando a alguns jogadores, melhorou um pouco até no último jogo, né? Também temos que tomar um pouco de cuidado, né? Como virar o Santos, pode vir o Palmeiras pode vir com um time misto, né? Temos aí Libertadores, vai voltar, então os times vão dar uma mesclada nisso aí, mas mesmo assim, o Palmeiras tem um time muito forte. E o time do Santos é aquele time que trabalha, né, muito no meio de campo. Nós sabemos qual é o tipo de futebol do Diniz. É aquele jogo trabalhado, né, no meio de campo, muita posse de bola, é um time que tem muita posse de bola e vem trabalhando muito o lado esquerdo. Tá? O Santos vem trabalhando muito o lado esquerdo ali, né, principalmente com o Marcos Felipe, né, procurando sempre ali os dois atacantes, né, poucos está se trabalhando pelo lado do Marinho, né, tanto que às vezes você vê que o Marinho vem buscar a bola ali no meio de campo, faz a função, volta para o lado esquerdo, tá? Mas assim, o Santos quando sai para o contra-ataque, deixa muito vago a tua parte defensiva, né, e sabemos que o Santos não é um dos melhores times, né, na sua parte defensiva. E o Palmeiras sabe muito bem explorar, né, essa parte, né, defensiva. Tá? Então, o que vai acontecer? É um jogo, é um clássico, dois times de camisa pesada, né? Exatamente não dá para cravar quem vai ser o vencedor, mas para mim, né, pelos últimos confrontos, pelo jogo que tem, o Palmeiras é favorito. Eu quero até mostrar aqui para vocês um scout aqui, rapidinho, tá? Olha, o Palmeiras, né, é o time que é o segundo time com mais gols, são 18 gols, né? O Santos já levou, né, bastante gols também. Tá? Isso é uma coisa da gente ficar atento. Olha aqui o que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Ó? O Santos, né, é o 11º, já sofreu 10 gols. O Palmeiras também sofreu bastante gols. Tá? Eu acho que vai ser um jogo para 2-1, tá? 3-2. Acho que vai ser um jogo para esse nível, tá? Eu quero mostrar para vocês questão de finalização. Eu vou até aqui pegar para vocês. Ó, total de finalização por jogo. O Palmeiras é o segundo time que mais finaliza no campeonato. É uma média alta. São 12 finalizações, tá, por jogo. Tá? É um número bem grande. Tá? É um time também. Eu quero até mostrar aqui para vocês. Na questão. Deixa eu pegar aqui para vocês. Em desarme. O Palmeiras é o terceiro time que tem a maior média em desarme. Tá? Então, é um jogo. Tá? É um jogo para a gente se pensar no quê? Apostar em laterais, tá? Que vai ser um jogo muito aberto, vai ser um jogo trabalhado muito no meio de campo, principalmente pelo Santos e dando contra-ataque para o Palmeiras, tá? Vale muito a pena continuar apostando em Veiga e em Scarpa, que são jogadores que vão fazer a criação, tá? Uma aposta no Marinho talvez, sim, é válido, porque é o cara do Santos. Até mesmo no Marcos Guilherme, tá?
Nós indicamos o goleiro do Palmeiras no último confronto e deu certo, e vale fazer essa aposta, tá? Fique de olho, porque o Santos também é um time que finaliza bastante, então pode trazer bons resultados para o goleiro do Palmeiras, tá bom? Grêmio e Internacional. Gente, eu vou falar da minha aposta, do que eu acho, tá? Para mim, o Grêmio vence esse jogo. Nossa, boleiro, mas meu Deus do céu, o Inter nos últimos 5 jogos, né? Só teve uma vitória, vem de 2 empates e 2 derrotas, tá? O Grêmio não venceu ainda, é o último colocado, vem de 3 derrotas consecutivas. O Felipão vai assumir, e o Felipão, para mim, lógico que ele não vai conseguir arrumar o time no primeiro jogo. É Grenal, é um jogo que tem mais briga do que jogo, mas o Grêmio cresce muito quando joga contra o Inter. E o Inter, é assim, por mais que o Grêmio, tá, vem perdendo, não venceu ainda, eu mostrei num lado estatístico para vocês, tá, que o Grêmio ataca demais. É um time que tem uma concentração de quase 70% no meio de campo, tá? Então, o Grêmio, ele até é um time que finaliza bastante. Erra muito no último passe, né? Na última finalização. Só que o Inter vem cedendo muita pontuação para atacante meio-campista, tá? Tem uma parte muito frágil defensivamente, acabamos de ver isso contra o São Paulo, tá? O Grêmio vem trabalhando muito bem pelos seus lados, tanto direito quanto esquerdo, né? E isso vai promover pontuação pro Grêmio. Então, assim, é uma aposta minha. Para mim, mesmo sendo um Grenal, para mim o Grêmio vence esse jogo de 1-0. Então, dá para nós fazermos uma aposta em cima do Grêmio, tá? Essa seria minha aposta para a rodada 11, beleza? Outro jogo complicadíssimo. Atlético Paranaense contra Bragantino, né? Um vem de derrota, o outro vem de empate, né? 2 times que estão brigando lá em cima da tabela, Bragantino em segundo, né? O Furacão em terceiro. Só que o Bragantino vem de 5 jogos, na verdade, pelos campeonatos inteiros, vem de mais de 10 jogos consecutivos sem perder. E o Bragantino jogando fora de casa é um time que tende a jogar bem, incrivelmente joga melhor do que joga dentro de casa. Tá? Só que sabemos que jogar contra o Furacão dentro de casa é pior ainda. Só que o que acontece? O time do Atlético Paranaense é um time que não trabalha tanto com posse de bola, tanto que nos últimos jogos ficou com muito menos posse de bola, ficou ali em torno de 45 a 48, 49% com passe de bola, tá? O Bragantino já é um time que trabalha um pouco mais com posse de bola, trabalha mais no contra-ataque, tá? Só que o Bragantino sente muita dificuldade em jogar com times que jogam principalmente na tua parte defensiva, e é exatamente assim que o Atlético Paranaense joga. O Atlético Paranaense joga, né, no teu campo defensivo, fazendo passes de bola, esperando o erro do teu adversário, e é aonde o Atlético Paranaense consegue reverter isso nos contra-ataques, tá? E o Bragantino, o problema do Bragantino é que vem sofrendo gols nos últimos jogos, entendeu? Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, olha aí o que eu falei para vocês, ó. O Bragantino vem de, né, 10 jogos sem perder, né? O nosso querido Furacão sofreu gol nas últimas 6 partidas, né? Então você vê aqui que tem uma análise, né, muito parelha. Olha confrontos, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, frente a frente. O nosso querido Furacão, né, a maioria dos gols que foi feito, tá, foi feito no primeiro tempo, entre ali os 30 a 45 minutos, tá? E exatamente onde o Bragantino vem tomando gols no primeiro tempo, entre os 30 a 45 minutos. Já no segundo tempo, né, o Bragantino sofre muita pressão, tá? Muita pressão. E o Atlético Paranaense é um time que, quando tá ali com empate, né, ou perdendo, é um time que força muito no segundo tempo. Então, para mim, é um jogo muito complicado. Olha só que legal, disputa direta. Tá? Olha só. Foram 2 confrontos e cada um venceu um jogo, né? Então, para mim, vai ser um confronto bem parelho. Tá difícil falar aqui quem será o vencedor. Digo para vocês o seguinte, para fazer aposta nesse confronto, tomem cuidado na parte defensiva. Acho que tem bons jogadores no meio de campo, né? Tanto do Furacão quanto do Bragantino. Vale reforçar que para este confronto vale apostar no Arthur, tá? E do lado do
Atlético Paranaense vale dar uma forçada ali, tanto no Marcinho, tá? Até mesmo no Abner, se jogar, tá? No Christian ou no Terans, tá? São jogadores que vê principalmente no Terans, tá? Que é um jogador excepcional, vem fazendo a diferença aí no Furacão, tá? Para mim é um jogo de empate, acho que vai ser um jogo de 1-1, mas se fosse para dar uma pequena vitória, eu daria essa vitória pro Bragantino para 2-1, tá bom? São Paulo e Bahia. São Paulo vem de uma vitória, né? Não ainda convenceu, tá? Vinha aí de nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. O Bahia, né? Vem de 2 vitórias consecutivas, não nos deixou assim com o olho cheio de amor no último jogo, mas venceu, né? São Paulo vai jogar em casa, né? Acho que o São Paulo pode vir com um time misto, porque o São Paulo tem Libertadores durante o meio da semana, e o Bahia vai atacar, tá? Esse confronto entre São Paulo e Bahia geralmente não é muito bom, não, né? Eu sempre fico ali de cuca pensada. Olha só, os últimos confrontos entre São Paulo e Bahia, né? São Paulo venceu, empatou, foram nos últimos 3 jogos, 2 empates e 1 vitória, tá? Pensando por esse lado, o São Paulo é favorito. Eu acho que talvez, por ter ganhado do Inter de 2-0, jogando fora de casa, talvez o São Paulo tenha ganhado um ânimo. E a defesa do Bahia não é uma defesa muito boa, eu já falei isso para vocês. E outra coisa, o Bahia tem muita dificuldade na criação no meio de campo. Joga muito mais pelo lado direito, tá? O São Paulo pode explorar bastante isso. Para mim, é um jogo que dá para se apostar principalmente nos laterais do São Paulo, que vem conquistando bastante desarmes, tá? Se fosse para dar uma vitória aqui, não é porque o São Paulo venceu o último jogo, né? Mas é pelo que o Bahia vem cedendo de pontuação, tá? Para mim, até diria que seria um jogo de empate aí de 1-1, 2-2, mas se fosse para dar uma pequena vitória, eu daria a vitória para o São Paulo de 2-1, tá? E, novamente, preste atenção no Rigoni, Benítez, né? O Benítez descansou o último jogo, pode ser que ele jogue no segundo tempo, né? Mesmo o Daniel Alves, né? Não tenho certeza, eu acho que ele não vai jogar, porque ele vai se apresentar, né, para a seleção brasileira, mas eu acho que ainda o São Paulo consegue ter 2, 3 peças ali que dá para jogar, tá? O Reinaldo, se jogar, é uma boa, né? A parte da zaga do São Paulo, mesmo que vem sofrendo gols, é uma zaga que, né, consegue pontuar com desarme, e o Bahia cede desarme para zagueiros, tá? E se você quiser fazer aquela aposta fora da curva, muita gente não vai apostar no Gibagol. Vale fazer. Lei do ex, tá bom? Preste atenção nisso aí. Vamos falar do próximo confronto. América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo complicado, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, o Atlético Mineiro vai vencer esse jogo. Eu vou explicar o porquê. É aquilo que eu falo pra vocês. O Atlético Mineiro é um time que joga mais do meio de campo, né? Na sua linha, na sua terceira linha de ataque, para parte defensiva. É um time que arma o bote, tá? Traz o time adversário para o teu tanque, né? Perdão, para o seu campo de defesa e faz o contra-ataque. E quando o Atlético Mineiro faz essa correria, sempre sai numa linha de 3, 4 jogadores ao mesmo tempo. Você vê ali Savarino, Hulk, Zarate, quando tá o Nacho, né? Quando tá o Marrone ou quando tá o Keno, né? É uma linha muito rápida, tá? E o América Mineiro vai proporcionar isso. Nós vimos contra o jogo do Fortaleza. Por quê? Porque o América Mineiro é um time que propõe jogo, propõe contra-ataques rápidos, só que deixa uma falha muito grande na sua parte defensiva, tá? E isso vai trazer possibilidades do Atlético fazer gols. Só que o Atlético também toma gols, né? Então, assim, se você for fazer uma aposta meio que fora da curva, você apostando no Juninho Valoura, né, no Ribamar, no outro Juninho, que são jogadores propícios à pontuação, vale a pena, tá? Do Atlético Mineiro, nós temos aí jogadores excepcionais, não tem nem o que falar, não tenho nem como indicar para vocês, né, que é o óbvio, né? O Hulk, né? Inclusive indiquei o Savarino na última rodada, né? Vocês têm o Zaratio, não pontua tão bem assim, exorbitantemente bem no Cartola, mas é um cara muito importante pro time
do Atlético Mineiro. Quando ele tá jogando, ele vem fazendo função de armador, então tá servindo muito bem o Atlético. E a qualquer momento vai sair, vai estourar de novo. Então, para mim, o Atlético vence esse jogo de 3-1, tá? E tem boas peças para apostar no time do Atlético, beleza? Só tome um pouquinho de cuidado com o goleiro do Atlético. Não confio muito, tá bom? Sport contra Fluminense. Esse vai ser outro jogo feio, tá? A gente sabe que jogar na casa do Sport, né, o campo é horrível, ruim demais, né? Todo jogo lá é feio, né? É um jogo encruado, apático, né? Sem criação. E a gente sabe que o Fluminense não é um time de criação. É um time que sente muita dificuldade em levar essas bolas até o ataque. É muito chutão, é muito cruzamento. Mas o que a gente pode tirar de benefício do Fluminense é que, por mais que o Fluminense não tá um time espetacular, é um time que trabalha bem as suas laterais, principalmente a sua lateral esquerda, tá? Então você fazer uma aposta, né, com tanto teu lateral esquerdo quanto teu ponta esquerda do Fluminense para esta partida, para essa rodada de número 11, é válido, tá? É válido, tá? Gosto da defesa do Fluminense. É muito válido contra o Sport. O problema do Sport é aquilo. O Sport vai jogar retrancado, vai buscar por uma bola, e o forte do Sport é bola parada ou cruzamento, tá? Então, assim, vai sair SG nesse jogo? Acho sim que saia pelo lado do Fluminense. Então, eu faria uma aposta em cima dos jogadores do Fluminense. Nós temos Gabriel Teixeira, nós temos Luiz Henrique, Kaique, né? Nós temos o próprio Fred, né? Tem aí, se jogar, acho que talvez jogue, né? Eu prefiro o Calegari do lado direito, né? Mas ele perde um pouco de espaço aí pro nosso, eu esqueci o nome dele agora, era do Ceará. Mas temos o Egídio, que é um doido, ele é um doido, né? Mas ele cruza bastante, então a qualquer momento vai sair uma assistência do pé dele, um desarme, e vale a pena, tá? Para mim, assim, vai ser um jogo feio, galera, mas se eu fosse apostar, faria uma aposta aí de 1-0 do Fluminense, tá bom? Vamos falar de Juventude e Atlético Goianiense, tá? Gente, para mim o Atlético Goianiense é favorito, cometeu erros absurdos no último jogo jogando em casa, mas para mim é favorito, vence o Juventude, tá? Tem boas peças para se apostar, tanto na tua parte esquerda, tanto no meio de campo quanto direito. Só não sou confiante nos atacantes do Atlético Goianiense, tá? E do lado do Juventude é aquele time que joga retrancado, jogando sempre pelo contra-ataque, pouco cria-se jogadas, tá? Deixa muito a desejar, principalmente pelo lado direito, né? Exatamente aonde o Atlético Goianiense mais tem força. Por isso que eu estou falando, trabalhar com pontas e laterais do Atlético Goianiense para essa partida é uma boa, tá? O único perigo que o Juventude leva aqui é com o Matheus Peixoto, o goleador. Bola parada ou chute de fora da área, tá? Mas fora disso, para mim o Atlético Goianiense é favorito e temos aí 3, 4 peças boas para se apostar do lado do Atlético Goianiense. Flamengo e Chapecoense. Chapecoense vem de 5 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas, né? O Flamengo vem decepcionando, 2 derrotas consecutivas, mas vai jogar em casa, tem um time muito superior a Chapecoense, tá? E quero dizer para você o seguinte, toda vez que eu indiquei para vocês, galera, Chapecoense sofre muito pelo lado direito do seu campo defensivo. E a maioria dos gols que a Chapecoense levou foi exatamente ali, onde é jogado o lado esquerdo do time adversário. E onde é o lado esquerdo do time adversário? Exatamente onde joga o Bruno Henrique, Michael e Felipe Luiz. Tá? Então, 2 jogadores bons aí. Para esse lado, Felipe Luiz e Bruno Henrique. Fiquem de olho, porque vai sair gol do Bruno Henrique nessa rodada, porque a Chapecoense tem dificuldade principalmente desse lado, tá? E lógico, apostar no Pedro é para essa rodada uma boa, tá? Fica de olho, tá? Para mim também o Flamengo sai com SG nesse jogo. Para mim o Flamengo vai ganhar esse jogo de 2-0. Então tem 3, 4 peças boas do Flamengo para apostar. E se você quiser fazer aí, né, um quarteto, linha defensiva para um tiro curto, vale a pena. Tá bom? Nem vou estender muito, que para mim, a minha análise para esse jogo é isso aí. Cuiabá e Ceará. Para mim, jogo feio, mas para mim é um jogo aí para empate de 0-0, 1-1,
né? Se fosse para dar uma pequena vitória, eu daria aí, né, pro Ceará, tá? Por quê? Porque o Ceará tem hoje mais possibilidade do que o Cuiabá. Só tem 2 caras aí no Cuiabá que me enchem os olhos, que é o Gabriel Gava e, né, o PP, que tem uma média muito boa no Cartola, somente. Agora, o Ceará, você pode trabalhar com o Jorginho, com o Lima. Você vê, indiquei o Lima na rodada passada, ele mesmo sem gol, sem assistência, fez mais de 6 pontos, só com desarme. Então o cara é monstro. Então são 2 peças importantíssimas para estar no teu time contra o Cuiabá. Lembrando que o Cuiabá sofre muita finalização de meio campista, e o Lima é um cara que vem chutando muito de fora da área. O Jorginho também, tá? O Vina também é uma boa, né? E se você escolher um atacante, vale a pena também, tá? Eu não confio muito na parte defensiva do Ceará, tá? Mas eu correria um pouco da parte defensiva do Ceará e faria mais aposta ali do meio para frente. Para mim o Ceará vai dar um aperto aí no Cuiabá e essas peças que eu falei para vocês pode dar bom aí, tá bom? Último jogo, Fortaleza e Corinthians, tá? Até o exato momento, o Corinthians, eu falei para vocês, estava vencendo de 1-0 com o gol do Jô, né? Mas assim, galera, esse confronto eu vejo vitória pro Fortaleza, tá? Fortaleza jogando dentro de casa é absurdamente bom, tá? Joga muito bem, tá? E o Corinthians fora de casa já não joga tão bem. Só que já sabemos o jogo do Corinthians, né? Tem uma parte defensiva, uma zaga super legal, é uma das zagas menos vazadas no campeonato, tá? E trabalha ali, ó, na sua zaga, meio de campo, não consegue criar, é uma bola ou outra. Quem faz essa maior ligação, essa maior criação, é exatamente o Gabriel e o Mosquito, tá? Pelo lado direito, tá? Mas o Fortaleza é assim, é um time que não vai jogar retrancado, é um time que joga pra frente, trabalha muito com triangulagem, muita inversão de bola, né? E trabalha ali com uma linha de 3, 4 jogadores, linha ofensiva muito forte, tá? Por mais que o Corinthians tenha até uma defesa boa, o Corinthians vem tendo algumas falhas defensivas, principalmente para pontas, tá? E meio-campistas. Então fazer uma aposta ali, né? No Pikachu, né? O Ederson provavelmente não vai jogar, ele tomou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso, infelizmente, mas você tem o Crispim, né? Você tem o David, você tem, né, jogadores que fazem a diferença ali no meio de campo do Fortaleza e que tende essa ligação, tá? Para mim o Fortaleza vence esse jogo. Até faria uma aposta no goleiro do Fortaleza, porque por mais que o Corinthians não tenha tanta criação, o Corinthians é um time que finaliza bastante. Então o goleiro do Fortaleza, né, pode sair aí com boa pontuação. Então para mim o Fortaleza vence esse jogo de 2-0, tá? E dá para fazer boas apostas no time do Fortaleza. Fiquem ligados aí, tá bom? Galera, é isso aí. Falamos de todos os jogos aí da rodada 11. Peço perdão para vocês, hoje não estou aparecendo, estou fazendo rapidinho. Não trouxe o mapa de calor, mas vim falando, explicando para vocês ponto fraco, ponto forte, tá? Amanhã, sexta-feira, teremos live, então estarei mais juntinho de vocês e trazendo, logicamente, um conteúdo um pouco melhor. Aqui é só pra gente fazer aquela análise simples, né? Como se fosse um podcast aqui, tá? Espero que vocês ouçam com carinho, preste atenção em todos os pontos que nós falamos, positivos e negativos, e bora pra rodada de número 11, tá bom? Um grande beijo do seu amigo boleiro, seus doido maluco pro Cartola, muito obrigado, fica com Deus e fui!